Salve, salve, galera do PF Amazônia. Que alegria estar com vocês. Obrigado pelo convite. Um super prazer dividir esses momentos aqui, trocar ideias sobre o Brasil que a gente precisa construir. Bom, muitos de vocês, talvez alguns de vocês já me conheçam. Meu nome é Edu Lira. Eu sou fundador e CEO da ONG Gerando Falcões, e eu vou dividir aqui um pouco da minha história, das minhas ideias e dos meus sonhos em relação ao Brasil e a tudo que a gente sonha em construir. Bom, eu costumo dizer que a primeira lição que eu tive na vida foi logo que eu nasci, porque eu nasci dentro de um barraco, numa favela, em Guarulhos, São Paulo. Eu morava dentro de um barraco que não tinha um chão de cimento, era um chão batido de terra. Meus pais não tinham grana para me comprar um berço para dormir, me colocaram para dormir dentro de uma banheira azul nos meus 9 primeiros meses de vida, e eu cresci ali numa favela que não tinha infraestrutura, não tinha acesso à escola, creche, saneamento básico, o mínimo necessário para se viver. Então esse foi o contexto que eu vim para o mundo. Então, eu fui formado e forjado num território como esse, que não me oferecia um mínimo de sobrevivência. Para tornar tudo um pouco mais difícil, meu pai, chamado Márcio Luiz, acabou embarcando no mundo do crime. Meu pai foi preso, indiciado por roubo a banco. Então, ali eu comecei, a partir daquele momento, a crescer, tendo que visitar o meu pai dentro de um presídio. Visitando meu pai dentro de um presídio e vendo minha mãe, minha heroína, sendo revistada nua na minha frente durante as visitas ao meu pai. Então, quando você juntava todo esse contexto de fome, pobreza, miséria, falta de infraestrutura, dignidade, sem oportunidade, teu pai no presídio, você tem ali um caminho quase que posto, a força para você, de que é aquele caminho de, vai ser bandido, não é? Que é a fotografia e o senso comum. E o que acontece, invariavelmente, vai ser bandido, vai ser traficante, isso não vai dar em nada. Mas, apesar de tudo isso, eu tive dentro de casa uma grande inspiração. Minha preta, minha rainha, minha heroína, minha mãe, Dona Maria Gorete de Brito Lira, que me criou como diarista, limpando casas no centro de São Paulo, mas todo dia minha mãe voltava para dentro do barraco, olhava nos meus olhos e me dizia: filho, não importa de onde você vem, o que importa na vida é para onde você vai, e você pode ir para onde você quiser. Você pode o mundo e você pode tudo. Então, minha mãe foi a grande inspiração da minha vida. Minha mãe foi o meu role model, que me fez acreditar que o mundo, apesar de não ser só meu, ele também era todo meu. Como consequência, eu fui para a universidade, não me formei, mas me eduquei, e melhor do que isso, eu aprendi a aprender, a ser faminto por conhecimento, por aprendizado, por construir trilhas de aprendizagem, ir atrás da informação, transformar essa informação em insight, em atitude, em ação. Lá na universidade eu tive um insight de criar um livro, de escrever um livro chamado Jovens Falcões. Eu publiquei esse livro de forma independente, montei um time com 30 jovens na periferia e na favela, treinei todo mundo, e a gente vendia esse livro de porta em porta por R$ 9,99. Em 3 meses, nós vendemos 5.000 livros, e eu usei esse dinheiro para fundar a Gerando Falcões. E esse foi talvez um dos principais acontecimentos da minha vida, porque nesse momento eu me descobri empreendedor. Eu descobri que eu tinha uma vocação de empreender. E como empreendedor, foi um reforço da minha identidade, de quem eu era no mundo. E o empreendedor é alguém que encontra uma solução para um problema.
O empreendedor ele é um solucionador de problemas, de conflitos, então ele está o tempo inteiro construindo soluções, não é? E soluções que envolvem pessoas, gente, soluções que tornam o mundo melhor, uma comunidade melhor, uma cidade melhor, uma sala de aula melhor. Mas ele está... Então, o problema não faz ele ou ela se esconder debaixo da cama. Pelo contrário, para o empreendedor, um problema estimula ele e ela a querer encontrar uma solução. Então, ele se diverte com isso. Por isso que, às vezes, ele trabalha tanto, ela trabalha tanto, que ele acaba se esquecendo da quantidade de tempo que ele está envolvido naquilo, porque é uma diversão, porque é excited, porque ele tá engajado naquilo, e aquilo envolve ele, ela, e ela quer ir até chegar num acabamento, até chegar numa solução, até entregar algo relevante para o mundo. Então, o empreendedor é esse. Por isso que eu acho que um empreendedor e uma empreendedora, e eu não estou falando de ter um CNPJ, eu estou falando aqui do espírito, porque alguém pode ter um CNPJ e por alguma razão não está empreendendo, está com a alma envelhecida. E alguém pode trabalhar numa empresa, mas ter uma atitude empreendedora. E cada vez mais países, empresas, times de futebol, comunidades, ONGs, startups, precisam ter times empreendedores. Times que empreendam, que criem. E essas pessoas nós chamamos elas de criadores. Pessoas que criam amanhã. E o Brasil precisa de criadores. Acho que a grande oportunidade da América Latina e do Brasil é que é um território ainda em construção. É um território, é um campo vasto de oportunidades. Ok? É um campo vasto de oportunidades para se criar, para se inventar, para se produzir o amanhã, para se fazer história. E para isso, para o Brasil dar certo, para o Brasil acontecer, para o Brasil resolver os seus grandes dramas sociais e gaps, a gente precisa de criadores, de gente que olha para o amanhã e tem a coragem de dizer: mundo, eu não tenho medo de você. De dizer: crise, você veio quente, mas aqui dentro nós estamos fervendo. E dizer: nessa década nós vamos torná-la a década da redução das desigualdades. Então, eu me tornei um empreendedor, um criador. A Gerando Falcões, eu usei o dinheiro da venda desses livros. Em 3 meses, nós vendemos 5.000 livros, e eu usei para fundar a Gerando Falcões. Gerando Falcões foi crescendo, completamos 10 anos nesse ano, e nós conseguimos aqui deixar de ser uma ONG na favela, e nós nos tornamos um grande ecossistema de desenvolvimento social, que trabalha em rede com centenas de ONGs, presente em mais de 1.500 favelas brasileiras, entregando serviços de educação, de desenvolvimento econômico e cidadania em territórios de extrema pobreza e vulnerabilidade. Então, esse foi o avanço que a minha identidade empreendedora me possibilitou levar e construir com o meu time. E o que eu quero falar aqui, né? Qual que é um insumo que eu quero trazer? Primeiro é que a minha história é uma história de ampla exceção. Exceção porque o cara é pobre, preto, favelado, que dá a volta por cima, ser um dos jovens mais premiados do país, eleito CEO do ano pelo jornal Valor Econômico, na lista dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo. Isso é uma exceção. Mas a gente tem que não construir um país em cima da exceção, construir um país que entregue oportunidades. E aqui eu quero para falar de oportunidade, de 3 coisas fundamentais. A primeira, que o mundo, ele sempre mediu a capacidade humana baseado na sua riqueza econômica. Quanto dinheiro, quanto capital econômico o indivíduo tem na conta bancária? O patrimônio financeiro, o patrimônio econômico.
Essa sempre foi a principal métrica. A gente chegou num ponto da humanidade em que as pessoas, a partir de agora, não serão medidas apenas pelo seu patrimônio econômico. Elas também devem ser avaliadas e medidas a sua grandiosidade pelo seu patrimônio, além do econômico, o patrimônio social e o patrimônio ambiental. Então, o quanto essa pessoa trabalha e colabora na proteção do meio ambiente, do planeta. E qual é o capital social dessa pessoa? O quanto ela trabalha e colabora na construção de oportunidades. Essa é a junção. Então, alguém pode estar nesse momento numa favela, lá no Turano, como é o Jefferson, ou lá na favela Marte, como é a Amanda Oliveira, ou lá na favela a Boca do Sapo, como é o Bruno. E, eventualmente, essas pessoas não têm milhões de reais na conta bancária, mas elas têm milhões em capital social, em transformação, em impacto, em transformação comunitária, em construção de engajamento social, de participação cidadã, de comunicação pedagógica, de capacitação técnica no território, de inclusão produtiva, de salvar vidas, literalmente. Então, é esse patrimônio que a sociedade também precisa almejar ter. A gente tem que ter fome. Por muito tempo a gente foi ensinado, e isso é mega correto, tá tudo certo, em ter fome econômica, em fome de crescer na carreira, e cada vez mais a gente tem que ter também uma nova geração que tenha fome na produção social, fome em proteger o meio ambiente, fome em garantir que as próximas gerações tenham direitos que a gente hoje ainda tem, do meio ambiente, de ir e vir, de ter um planeta que seja de alguma forma sustentável. Então, a gente costumava dar, e ainda se dá, brinquedo no Dia das Crianças para as crianças. Nós chegamos num momento da humanidade em que só dar brinquedo não adianta. A gente precisa garantir o futuro e a sobrevivência nesse planeta, sob o ponto de vista social e econômico. O mundo corre riscos seríssimos do ponto de vista ambiental e social. E se isso eclodir, a única esperança vai ser o Elon Musk efetivamente colonizar Marte e criar uma nova comunidade, oferecendo vida multiplanetária para a humanidade. Mas delegar o nosso futuro para o Elon Musk, eu acho que não necessariamente deveria ser uma opção. A gente precisa reverter essa tendência. A gente precisa se levantar, fazer um levante intencional e estratégico contra a pobreza, contra a desigualdade e criar uma proteção social, um equilíbrio social e uma proteção do planeta. Essa é a agenda mais urgente. E quem se engajar nesses temas estará, como consequência, construindo um patrimônio social e também ambiental. Além disso, eu acho que a gente, por muito tempo, quando a gente olha o tema das desigualdades no Brasil, ela é tão grande, e ela é tão grande, que ela machuca todos nós. Na verdade, a desigualdade, ela nos expõe como cidadão. Ao ponto de, às vezes, a sociedade, a classe média, a classe alta brasileira, se sentir culpada por isso. O tema é que culpa, pensa sobre culpa. O que culpa gera? Culpa gera inação. Ninguém cria um grande projeto revolucionário se sentindo apenas culpado. Ninguém faz algo de relevante para o mundo por se sentir culpado. As pessoas criam coisas relevantes não pela culpa. Qual o sentimento que nós devemos ter, então, como sociedade? Nós devemos ter a responsabilidade de construir oportunidades. Nós temos que entrar na era da oportunidade. Nós precisamos fazer com que a nossa cadeira onde a gente senta, o nosso network, o nosso conhecimento, o nosso dinheiro, o nosso sobrenome, seja lá o que for que cada um tiver,
funcione como uma ferramenta real de produção de oportunidades para quem nunca teve uma antes na vida. São as oportunidades que mudam o rumo das coisas. É alguém que nunca... Você sabe quanto vale uma oportunidade para quem nunca teve uma na vida? O valor de uma oportunidade. A gente precisa pensar muito sobre isso. E a gente precisa ter empresas responsáveis, cada vez mais. A gente precisa ter colégios responsáveis, igrejas responsáveis, times de futebol responsáveis, departamentos de polícia responsáveis, governos responsáveis, ministérios responsáveis, cidadãos responsáveis e uma sociedade responsável, que tenha a responsabilidade de criar oportunidades. Na Gerando Falcões, a gente tem uma missão. E a nossa missão é transformar a pobreza da favela em peça de museu, assumidamente, antes do Elon Musk colonizar Marte. Muita gente acha que é uma loucura. E é exatamente quando alguém acha que é uma loucura que aponta que a gente está exatamente no caminho certo. A gente tem que ter sonhos ambiciosos como país. A gente tem que decidir se a gente vai ficar do lado dos que não tentam e não acreditam e apenas questionam, ou se a gente vai ir para o lado daqueles que estão tentando e ter a coragem, a hombridade de dizer, eu estou tentando. O que cada um precisa entender é que nessa história não existe muro. Não existe muro. Estar no muro não é uma opção. Por isso que cada vez mais a gente tem que converter as pessoas em trabalhadores sociais, em transformadores, em empreendedores sociais, em apoiadores, em pessoas que participam do processo de mudança e transformação do país. Lidar com a pobreza é um dos temas mais desafiadores. A pobreza é como se fosse uma bomba relógio. Tic, tac, tic, tac. E a qualquer momento ela pode explodir. E às vezes ela explode. Aliás, talvez hoje ela explodiu. E para ela deixar de explodir, a gente precisa desarmar essa bomba relógio. Para desarmar a bomba relógio, você precisa ter fundamentalmente 3 coisas. A primeira, conhecimento técnico. Senão você pode cortar o fio errado, explodir e colocar tudo a perder. A segunda, paciência. Paciência e ternura. Uma bomba não pode estar na mão de um maluco atabalhoado. Precisa ter paciência e ternura. Paciência para entender que isso é um game de longo prazo. Que a gente não vai resolver o Brasil em 3 meses. Que nós precisamos mirar décadas à frente. É o esforço de uma vida. É o esforço de uma geração engajada para entregar um futuro melhor para as próximas gerações. E terceiro, coragem. Você está lidando com uma bomba. Tem que ter coragem em assumir um risco. E alguém pode olhar e dizer, eu não vou me meter com isso. Mas pensa, você já está nisso. Se você mora no Brasil, você já está dentro do desafio, do problema. A gente pode tentar se esquivar, se esconder, fingir que não é com a gente, mas você já está no problema. Nós precisamos desativar essa grande bomba relógio. E aí todo mundo conta. O esforço de cada um conta. A doação de cada um conta. O tempo voluntariado de cada um conta. E o meu estímulo e a minha esperança é que você considere a Gerando Falcões como uma opção para você dedicar o seu tempo, o seu conhecimento, para você eventualmente trabalhar com a gente. Se você não quiser trabalhar com a gente, para você ser um doador da gente. Às vezes as pessoas vão falar, Gerando Falcões vai receber doação de 1 milhão.
tem de 1 milhão, e tem gente que pode doar R$25, R$30, R$50 na nossa plataforma digital e fazer a sua assinatura. Você também é muito, mas muito importante para a gente. Mas por quê, Edu? Porque a gente está numa era completamente nova. Me parece que o século XXI ainda não tinha mostrado para que veio, os seus princípios, o grande valor do século. E o Covid-19 mostrou qual é o principal valor do século XXI, que é a colaboração. Sem colaboração, a gente não sai desse labirinto. Não importa quanto dinheiro você tenha, se muito ou pouco. Se você vive na periferia ou num condomínio. Colaboração é, efetivamente, a única forma de sobrevivência nesse planeta. Ou a gente colabora, ou a gente degringola. Tamo junto e vamos que dá. Obrigado. Tchau, tchau.